Olá, pessoal, vamos chegando, né? Hoje teremos um debate, né? Uma troca de ideias com o Gabriel, um dos fundadores da página Negócio e Ação. Será um bate-papo assim bem rico, onde ele trará informações sobre negociação em vendas, né? E quando pensamos em vendas, a gente lembra de vendedores, né? Os vendedores, seja de produtos, de roupas, de mercadorias. Mas todos nós, em algum momento, estamos vendendo algo, né? Vendendo sonhos, vendendo psicoterapias, vendendo, às vezes, uma aula, né? No caso de professores particulares, no caso de professores de educação física ou os educadores físicos, né, que trabalham em academia, negociação. Negociar é algo que uma dona de casa faz, é algo que todos nós fazemos em algum momento quando queremos atingir um objetivo e esse objetivo depende de alguém para participar conosco dessa ideia, né? Então, negociar é algo que todos nós fazemos em algum momento, né? Agora, negociação em vendas é o tema da nossa live de hoje e não só os vendedores, né, que trabalham em lojas que vendem produtos ou mercadorias, mas os profissionais liberais também vendem, né? Vendem a realização de algo, vendem a solução de um problema. Os contadores vendem a solução de um problema que aquela determinada empresa tem. Os educadores físicos, né, vendem a solução para a obesidade, para o sedentarismo. Os psicólogos, de alguma forma, vendem a psicoterapia, o autoconhecimento, o promover o autoconhecimento, né? Enfim, então todos nós vendemos algo, né? Então é sobre isso que iremos falar. Daqui a pouquinho, Gabriel entra aqui no nosso bate-papo. E enquanto isso, eu vou dando as boas-vindas, né, a todos que estão aqui conosco. Eliene, que bom que você está aqui. Andréia Oliveira, lá da Pra Café, saudades, né? Só tenho falado com você por telefone ultimamente. Eudália, Camila, Maria Souza, sejam todos bem-vindos. Eu acredito que hoje todos nós, né, iremos nos beneficiar desse bate-papo, será um aprendizado, né? Então, convida aí, compartilha essa live e então convide os amigos para que assistam esse bate-papo, né? Vou adicionar aqui negócio e ação, né? Gabriel está chegando. Enquanto isso, vocês usem o aviãozinho e convidem todos para participar conosco. Oi, Olá, Gabriel, Juliana, tudo bem? tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Eu te vi com o fone e lembrei que eu também vou colocar. Só um instante. Tá bom. Heron Dutra entrando. Esposo, seja bem-vindo. Juliana Gonçalves. O fone. Você me ouve bem sem o fone? Sim, estou escutando bem. Ah, então eu vou ficar sem. Só porque se eu colocar, ele vai me atrapalhar no suporte em si. Ah, ok. Então, Gabriel, que prazer, né, você estar aqui conosco. Eu sempre digo, né, que quando entro em contato com você, quando a gente trabalha juntos, eu sempre aprendo muito com você. Então, eu fico lisonjeada por você ter aceitado o meu convite
estar aqui falando um pouco, né, para os seguidores, sobre negociação em vendas, que é algo que Isso, você tem bastante experiência, né? exatamente. Eu agradeço, primeiramente, Juliana, pelo espaço, né, e por ter lembrado do negociação. Realmente, todas as vezes que nós trabalhamos juntos, sempre é um trabalho muito produtivo, né? A gente troca muita ideia, compartilha de muita coisa em comum. E hoje realmente é um tema muito interessante porque negociação em vendas é um tema para todas as pessoas, independente qual que é o produto ou a área que você trabalha, se você é gestor, exatamente. Se você trabalha com venda, é um profissional de vendas ou então é um gestor, é um assunto bem pertinente aí para todo mundo. Sim, então vamos iniciar as apresentações, Sim, né? Seus seguidores que ainda não me conhecem. Meu nome é sim. Juliana Firmino, eu sou psicóloga há 9 anos, né? No fim deste ano faz 10 anos de atuação, né, em psicologia. Eu me capacitei no ciclo CEAP, Centro de Estudos Avançados em Psicologia, como fiz o curso, né, de capacitação em recrutamento e seleção, treinamento e acompanhamento de pessoal. Com isso, eu presto serviços a algumas empresas aqui de Manhuaçu, né, entre elas Castelo do Café, onde o Gabriel também trabalha lá como um dos gestores, né? E é por isso que eu até conheci Gabriel e a gente tem trabalhado juntos. Também fiz um curso no PAT Psicologia, né, com Lúcia Marinho, de orientação profissional e de carreira, né, orientação vocacional também. Hoje a gente chama de orientação profissional, não é só para os adolescentes que estão confusos, mas também para aqueles profissionais que às vezes querem se recolocar na profissão, enfim. Há Uhum. 2 anos estou credenciada junto à Polícia Federal, realizando avaliações psicológicas para aqueles que desejam a posse ou o porte de arma, né? Eles só podem ter essa posse ou esse porte após realizar a avaliação psicológica, tem que ser com psicólogo credenciado à Polícia Federal. E também sou terapeuta cognitivo-comportamental e hipnoterapeuta, né? Então, venho trabalhando aí 10 anos. O meu foco hoje maior, a minha demanda maior é a avaliação psicológica, principalmente para as empresas que querem avaliar se o candidato tem aquele perfil para determinada vaga, né? Para evitar a contratação errada. Mas também estou atendendo como hipnoterapeuta, como psicóloga que pratica terapia cognitivo-comportamental e tenho tido bons resultados, né? Na verdade, o meu cliente, meu paciente tem tido bons resultados. Então, é uma troca, né? Exatamente. Falei muito, agora você se presente. Sim, sim. Meu nome é Gabriel Gonçalves. Formei em Relações Internacionais no IBMEC, em Belo Horizonte. Formei também em Negócios Internacionais e fiz mestrado em Negócios Internacionais da RUT, em Boston. Me especializei bastante em gerenciamento de projetos. Após meu mestrado, fui para o Castelo do Café. Hoje eu sou gerente geral do Castelo. Eu trabalho principalmente na área comercial, em treinamentos da equipe comercial. Conforme você disse, sou um dos gestores do Castelo. Eu, junto com o Davi e o Solomão, nós somos responsáveis pela gestão do Castelo do Café. E o Negociação, ele surgiu, um projeto que eu faço parte também. Eu e o Rafael Rios, meu sócio, que no início dessa pandemia, nós resolvemos, trocando uma ideia a respeito do mercado, a respeito do que as pessoas precisam, né, os profissionais de venda precisam desenvolver no mercado, houve, né, a ideia de criar um negociação. E o Rafael, ele casou super bem, eu falo assim, a parceria que nós criamos aconteceu super bem, porque o Rafael ele
ele está em São Paulo hoje, no interior de São Paulo, e hoje ele é responsável por uma franquia, chama Best Gourmet. Exatamente, ele está mandando um abraço aí, e a gente, juntos, nós estamos com a principal missão de levar para as pessoas o que é a negociação e principalmente o que é o inside sales, as vendas internas, através da nossa página do Instagram, divulgando conteúdos diários. Então, a nossa principal missão aqui é desvendar muito mito, muito pré-julgamento que existe nessas duas áreas. E hoje, através do seu espaço aqui, espero poder tirar algumas dúvidas e esclarecer um pouco mais do que se trata a negociação. Então, eu e Rafael, nós dois como sócios, a gente uniu experiências, né, atuando no mercado, e também através da nossa experiência também acadêmica. Rafael é engenheiro, enfim, a gente tem muito o que dar aí para a sociedade, para as pessoas que estão interessadas aí no tema. Excelente. Então, né, já que você citou, né, desvendar sobre esses mitos, dê para a gente uma breve introdução, né, sobre negociação e venda, uma breve introdução sobre este tema. Sim, negociação, ele é um tema, eu falo, ele é uma habilidade que é necessário que o profissional de vendas desenvolva essa habilidade da melhor maneira possível. Se você for olhar, a negociação está muito direta com a sua área, Juliano, porque ela lida muito com o comportamento humano, tanto do negociador, assim como da outra parte. Eu costumo dizer que a negociação ela é pautada em 3 pilares, que é a autoavaliação, ou seja, você como negociador ser capaz de desvendar suas fraquezas, aonde que você pode melhorar, você ser capaz também de entender o perfil da outra parte. E, terceiro e último pilar, ser capaz de desenvolver, fala assim, interpretar a situação que você está inserido. Normalmente, às vezes, uma situação de conflito, às vezes uma situação rápida, você tem 5 minutos para apresentar uma proposta comercial, às vezes seu cliente está com pressa. Então, a negociação em vendas é uma ferramenta, né, uma habilidade, onde o negociador ele é necessário ele ter essa habilidade muito bem trabalhada para poder vender de uma maneira bem sucedida. Mas, lembrando que negociar não está somente ligado a vendas. Negociar De alguma forma, a pessoa utilizar seus pontos fortes, né? E trabalhar seus pontos a melhorar, né? Todos Desculpa? nós temos. Isso. Exatamente. A negociação quando você parte do pressuposto, o negociador, muita literatura, principalmente vivendo através da experiência comercial que eu já adquiri com o tempo e também com experiências internacionais, os melhores negociadores, na verdade, negociadores que eu pude conviver são aquelas pessoas que têm uma mente muito aberta e sabem os seus limites. A partir do momento que você sabe o seu limite, sabe em que situação você se sente estressado, em que situação você se sente confortável, você já consegue controlar todas as suas emoções que acontecem durante a negociação. É muito comum as pessoas perderem, né, o temperamento por causa de uma provocação, perder a postura, né, por causa de algum gesto, alguma fala. Então, o negociador, antes de tudo, ele precisa se conhecer. Ele precisa saber quais são as suas limitações e treinar através de profissionais como você, né? A terapia ajuda isso muito, consegue desvendar alguns bloqueios mentais que às vezes a gente tem, né? E você sabe muito melhor do que eu o porquê disso, o que vem com o tempo. Mas é necessário sim você fazer uma autoavaliação para poder desenvolver ainda mais no campo, né? Na negociação. E qual que é o objetivo do negócio? Olha, o nosso objetivo, Juliana, é levar para as pessoas o melhor do conteúdo de uma maneira muito prática, né? E prática, muito diversa também, com conteúdos diários. Eu e o Rafael, nós temos uma grande missão de levar uma nova visão de mercado, primeiro, sobre o que é o profissional de vendas. Existe muito preconceito, existe, às vezes, o termo, né, foi muito
mal utilizado durante o tempo. Então, a gente vem mostrando a importância do profissional de vendas. Nós também vamos mostrar, nossa missão é mostrar como negociar de uma maneira eficaz, mostrando negociação ampla, de uma visão bem ampla. E as duas, eu falo assim, os dois campos unidos através do Inside Sales, que é a venda interna. Hoje, até através da pandemia, nós podemos perceber que as empresas estão tendo que se reinventar. Algumas empresas estão extinguindo vendedores presenciais e colocando a venda remota, né, através de Inside Sales. Então, é levar essas Vocês mesmos já técnicas. adotaram essa medida, né? Exatamente. No Castelo, nós adotamos essa medida. Algumas outras empresas, você pode observar que elas já estão, por exemplo, bancos já estão adotando essa medida. Já imaginou um banco deixar de visitar um cliente tendo que atender pelo telefone? Empresas de tecnologia, principalmente. Então, nossa missão é levar esse tipo de conteúdo, né, para as pessoas, principalmente desvendando o que é a negociação e o que é o inside sales, principalmente. E vocês, né, na página de vocês no Instagram, vocês já postam conteúdos que auxiliam as pessoas Sim. de alguma forma, né? Uhum. Mas vocês também pretendem promover cursos de capacitação para aqueles que desejam aprimorar essa arte de negociar? Sim. Negociar e vender é para todo mundo. Independente se você vende um produto, se você vende um serviço, todos precisam desenvolver essas habilidades. Então, nós temos sim projetos, inclusive já está quase aí saindo do forno, nosso primeiro lançamento na primeira semana de julho agora. Eu e Deixa eu Rafael, nós anotar. vamos eu e Rafael, nós vamos lançar, né, o primeiro produto a respeito de como montar uma estrutura de vendas e principalmente colocando a negociação como um pilar principal. Então a gente vai fazer um conteúdo muito bacana através de vídeo, através de slides, enfim. Vocês vão ter a oportunidade de ver um pouco mais aí com o tempo. E a nossa intenção, sim, é capacitar as pessoas, podendo fazer, né, conteúdo como esse primeiro, como montar uma estruturação de vendas e posteriormente fazer conteúdos mais específicos. Por exemplo, somente negociação, somente vendas para quem trabalha, quem oferece serviço, vendas para quem oferece somente um produto, conforme o Rafael até mandou aqui no comentário, né? Desmistificar o que é vender, né? Vendedor negociar pode e deve ser estudado. Então esse é o nosso principal objetivo. É interessante você dizer que esse primeiro conteúdo será focado no negociar, porque de alguma forma, quando foca o negociar, abrange um número maior de pessoas, até mesmo a Sim, dona de casa, que negocia o tempo todo, seja quando vai ao sim. supermercado, Uhum, seja quando precisa colocar o orçamento dentro, né, dentro daquele, vamos dizer assim, dentro do que ela tem, às vezes, naquele mês, que às vezes é uhum. bem restrito, né? Então, vai abranger uma dona de casa, um empresário, um empreendedor, um profissional liberal. Então, todos Exatamente. nós negociamos, então será excelente. Esse primeiro conteúdo mais específico, ele vai ser focado em como estruturar uma operação de vendas. Então, vamos partir do Hum, pressuposto. Eu tenho algum dom, eu quero empreender, ou então eu sou um profissional de vendas. Vai ser para esses dois públicos, né? Como posso estruturar e utilizar de ferramentas para poder impulsionar mais ainda as minhas vendas. E eu, como um profissional de vendas, como eu posso utilizar de ferramentas para alcançar o meu cliente, né, de uma maneira mais eficaz. Isso tudo através do meio, através da tecnologia, através de métodos de negociação que são práticos, né, e que as pessoas também conseguem desenvolver. Mas, conforme você falou, está também aí, digamos assim, no forno um curso, digamos assim, um conteúdo focado principalmente em vendas. Vendas não, desculpa, em negociação. Que esse sim, já é para qualquer pessoa que deseja aprimorar mais a técnica de negociar. muito bom. E o que é preciso para ser um negociador? Olha,
precisa de muita habilidade, mas a notícia boa disso daí é que o primeiro é preciso, conforme eu disse no início, né, é preciso abrir a sua mente e conseguir identificar primeiramente as suas fraquezas. A negociação nada mais é do que a interação de dois indivíduos, onde que eles precisam achar um termo, às vezes ceder ou às vezes exigir algo para alcançar um objetivo comum. Então, para ser um bom negociador, em uma palavra, eu diria, falo assim, não em uma palavra, mas de uma maneira muito sintética, eu diria que é fazer uma autoavaliação. Quando você já sabe já as suas fraquezas e como melhorá-las, eu já parto do pressuposto que você já vai conseguir lidar melhor com situações diversas que a negociação acaba te colocando. E qualquer pessoa pode ser um negociador. É bacana você dizer que qualquer pessoa pode ser um negociador, porque há mitos por aí de que negociador ele nasce com aquele dom, né? E eu Uhum. penso que tudo pode ser treinado, tudo pode ser aprendido. Se você tem interesse, se você reconhece os seus pontos fracos, né, que a gente chama de ponto a melhorar, Uhum. você tem, sim, chances de ser um excelente negociador. Faz sentido? Total. As pessoas têm um mito, né, de falar, fulano já nasceu um negociador nato. Ou então, você não consegue negociar, deixa que eu negocie. Isso acontece muito, principalmente em conflitos de geração, né? Dentro de empresas, se tem um pessoal que já está lá há mais tempo, e chega uma pessoa mais nova, fala assim, eu já negocio é, esse produto ou serviço já há muito tempo, então deixa comigo. Então, eu, primeiramente, falar que negociador é nato é uma falácia, isso não é verdade. As pessoas podem nascer com um dom, uma predisposição, mas qualquer um pode ser negociador. Conforme eu falei, basta você realizar essas análises, uma autoavaliação, melhorar você como pessoa, isso independente do negócio que você está. Basta você conseguir identificar quem é a outra parte e a situação que você está negociando. E um Tem exemplo, que faz também, né? exatamente, um exemplo muito simples, Juliano, para você ver que qualquer um pode ser um negociador, conforme eu falei, um dos pilares da negociação é a situação. Então, imagina uma pessoa com a cabeça muito fechada que está negociando carro, por exemplo. Então, sou vendedor de carro há 30 anos. Então ele coloca que na cabeça dele ele tem que agir assim, dessa maneira, dessa forma, e a situação muda. Vem o coronavírus, por exemplo. E Exatamente. como que ele faz? A situação mudou. Se essa E é pessoa por não isso aprender a que algumas desenvolver, vezes tem fechado, né? exatamente, muito bem apontado. Algumas empresas têm fechado porque a pessoa se considera um ótimo negociador, é assim, pronto, acabou. Não pensa em treinar alguém, não pensa em ter um outro negociador dentro da sua empresa, e a empresa fica estagnada no tempo, os tempos mudaram, eu parto do pressuposto que não vai ser nada igual, até depois de achar a vacina do coronavírus, e as pessoas têm que Sim. desenvolver, têm que evoluir. Então, falar que eu sou negociador, pronto, acabou, você não pode ser, é uma grande mentira, e eu fico mais preocupado ainda com aquelas pessoas que colocam isso dentro da cabeça e assumem uma verdade absoluta. Acha que, não, eu não posso ser porque meu chefe falou comigo que eu não sou. O negócio é a ação vem te mostrar que você sim pode ser, né? Através de várias técnicas e conteúdo. Se você quer de fato, você pode, né? Precisa, às vezes, Uhum, se capacitar, focar no que precisa ser melhorado. exatamente. E me fala um pouquinho sobre a relação entre confiança, vendedor e negociador. Confiar, vendedor e Uhum. negociador. Olha, isso daí foi até uma pergunta, né, que nós recebemos na nossa página de negociação. Eu acho essa pergunta muito pertinente. São, para mim, pontos que convergem é uma grande qualidade. Vou explicar da seguinte maneira. Quando você se prepara para uma negociação, quando você estuda o seu cliente, sabe a forma como ele trabalha, sabe quem são os clientes do seu cliente,
Quando você estuda a sua empresa, sabe do seu produto, sabe do seu serviço, por exemplo, isso tudo gera a confiança. Você está preparado para poder lidar com o seu cliente. E isso tudo tem que ser convergido na característica de um vendedor. Ou seja, a confiança ela é necessária e ela vem quando você sabe quem é você, quem é a sua empresa, o seu produto e quem está do outro lado. Quando você trabalha isso antes de ir para o campo, antes de ligar, antes de lidar com o seu cliente, gera confiança e você se torna um vendedor capacitado. Então a relação dos três está aí, né? Entender muito bem o seu produto, o serviço, entender o seu cliente, gera confiança, te prepara para negociar e te faz um vendedor melhor. Então, essa é a E relação gera desses confiança entre temas. as duas partes, né? Exatamente. O cliente, quando ele vê... Pode falar, por favor, Juliana. Porque se eu entendo o produto, se eu estudo o meu produto, depois conheço o cliente, logo eu me sinto muito confiante. Se eu me sinto confiante, eu vou passar essa confiança para o Uhum. cliente, né? Então vai Exatamente. ser uma confiança recíproca. Eu tenho certeza que você e as pessoas que estão nos assistindo, alguma vez na vida já foi numa loja ou já procurou algum serviço. Você perguntou ao vendedor alguma coisa e ele falou assim: Nossa, não tenho noção do que é isso. E te começou a embolar as coisas, começou a inventar, começou a falar um tanto de coisas que não tem ponto. E aí não gerou confiança. Você ficou assim, então deixa que depois eu te ligo, deixa que depois eu passo aqui. Não tem problema nenhum falar que não sabe. Mas coisas básicas, né? Como qual que é o seu prazo de entrega? Quem que vai entregar esse produto, por exemplo, quando você está lidando com o serviço, né? Qual que é o seu desconto? Se você não sabe isso, é o básico, né? Você não gera, consequentemente, a confiança para o seu cliente. E às vezes é um erro que se é cometido, às vezes nem é culpa só do vendedor. Claro, toda relação, ambos têm culpa em algo quando dá errado, né? Sim. Mas quando você entra em contato comigo, Juliana, para contratar uma pessoa, é importante que você estabeleça um tempo para essa contratação ser feita com mais qualidade. Uhum. Assim que você seleciona a pessoa, é importante você reservar um tempo para treiná-lo, para apresentar a empresa para ele, para falar dos Exatamente. valores, dos produtos. E só depois que você percebeu que ele entendeu direitinho como que funciona a sua empresa, quais os produtos disponíveis, até onde ele pode ir com desconto, aí sim Uhum. ele vai estar preparado para atender o público. Mas, em geral, a pressa acaba fazendo com que a perfeição não aconteça, porque as pessoas querem uma seleção para ontem e, às vezes, quando você faz tudo muito corrido, você erra, né, com mais é, probabilidade. Sim, E aí, assim que contrata, nem treina a pessoa, nem apresenta os produtos, já coloca ele ali para exatamente. atender. E aí, Isso às daí, vezes, a Juliano, ó, culpa é do selecionador ou da pessoa que não tinha o perfil. E às vezes tem o perfil, mas foi feito tudo muito às pressas, não capacitou, não treinou, não apresentou a empresa, né? exatamente. Isso daí está muito ligado, às vezes, os empresários, os gestores, têm o preconceito com as vendas, com o cargo vendedor. E acaba acontecendo isso aí que você falou muito bem. Então, nessa preparação, dessa confiança que nós estamos falando aqui, eu falo que o principal responsável para gerar confiança no profissional de vendas é a empresa. E a empresa, principalmente, no treinamento desse profissional. Igual a nossa página de negociação. É para passar conteúdo para esse profissional de vendas, para se capacitar, mas a empresa também precisa de capacitar o seu profissional. Falar da cultura da empresa, dos itens que trabalha, ou do serviço, a forma como trabalha, a forma como lida com o cliente. Acontece muito, principalmente
eu falo assim, empresas em que o cargo vendas, o gestor vê ele como cargo qualquer, de contrata uma pessoa amanhã, primeiro dia da pessoa no serviço, o gestor fala assim, então tá, aqui ó, você pode chegar até esse preço aqui, vende aí. Ué, mas como assim? Então, o cargo, a função vendedor, ela está completamente ligada à negociação. E, além disso, é a principal função, é o principal cargo da empresa, porque é o único, é um principal canal de receita, né? Onde vai trazer as melhores vendas, as melhores rentabilidades, os melhores lucros, é o vendedor que sabe como negociar. Sim. E você falou muito sobre o inside sales, né, as Uhum. vendas internas. Me fala um pouco sobre isso. Olha, inside sales, ele é o oposto em inglês do que é denominado de field sales, né? Explicando um pouco melhor. No início, o profissional de vendas, ele era aquela pessoa que entrava dentro do carro com uma pastinha, portfólio de produtos ou serviços e saía batendo porta em porta, visitando o cliente e assim ia. Então isso daí é o field sales, ou seja, venda de campo. Porém, tecnologia vem evoluindo junto com a humanidade também, as pessoas vêm abrindo, né, o campo, procurando mais a tecnologia, igual nós dois estamos aqui em uma plataforma, no Instagram, passando conteúdo e mensagem para as pessoas. Começou a surgir o inside sales, as vendas internas, que substitui aquela pessoa que estava no campo. Então, o inside sales nada mais é do que uma venda interna, que ela é realizada através de muitas ferramentas. Então, existem ferramentas de gestão, CRM, né, que é Customer Relationship Manager, que é uma ferramenta onde você lida com o seu cliente, você tem um funil de Essa vendas. ferramenta aí, É uma ferramenta que te ajuda a ter um relacionamento com o cliente. Então lá você coloca o nome do cliente, dados, qual etapa que esse cliente está no seu funil de vendas, características do seu cliente. Tem ferramentas muito bacanas que colocam o perfil emocional do seu cliente, até como pessoa, se o cliente ele é bravo, se ele é alegre, se ele é uma pessoa mais ríspida ou não. E tudo isso ajuda na negociação, consequentemente. Então, o Inside Sales é uma a venda forma de interna. abordar. Exatamente. É uma venda interna que quando o profissional ele passa por um treinamento. E assim, Juliana, a gente pode ficar horas falando de Inside Sales, tem muita coisa para falar, né? Principalmente de técnicas, ferramentas, mas no geral é essa pessoa que realiza as vendas internas e que é um negociador além de tudo. Muito importante falar que o Inside Sales não é aquele telemarketing chato que todo mundo já caiu alguma vez na vida, né? Que já liga e já começa, sim, hoje eu tenho uma promoção. Não, não é isso. Tem uma abordagem, tem um script, tem meios de atingir esse cliente. Então, o Inside Sales hoje, né, em 2020, é uma ferramenta, é uma operação dentro de várias empresas que estão aumentando. E eu falo mais, Juliana, é para qualquer pessoa que tanto faz se você vende um serviço ou um produto. Ela é aplicável e ela funciona. Inclusive, o tema do nosso primeiro curso do Negócio é Ação é mostrando como montar essa operação dentro da sua empresa. Então, por exemplo, você lida com serviço. Tem como você montar uma estratégia para atingir os seus clientes de uma maneira sadia? Por exemplo, alguém que lida com o produto. Tem como você montar uma operação de uma maneira sadia e começar a atingir as pessoas de uma maneira diferente. Bacana, bacana. Algo que vem para melhorar ainda mais essa negociação, né? Sim, e principalmente a relação entre empresa e consumidor, empresa e cliente. Trazendo novas experiências, né? Antes era aquela experiência do vendedor chegar lá, toma um café, demora, faz uma reunião. Hoje não. Mudou completamente. Excelente. E é possível vender sem negociar? Olha, essa é uma boa pergunta. É sim possível vender sem negociar. Não estou falando que toda venda tem que ser, você tem que procurar entender quem é o seu cliente e tudo mais. Já quem aqui nunca passou, por exemplo, você está em algum lugar com pressa para comprar uma água,
na rua, quanto que é a água? R$ 2, toma aqui, pá, pum, já foi. É possível, mas uma venda onde a negociação não é um principal pilar, ela tende a não acontecer múltiplas vezes. O que que isso quer dizer? Quando eu negocio na hora de vender, eu preocupo com o cliente, eu preocupo em que oferecer para ele, da forma que eu vou oferecer para que ele volte várias vezes. E olha, o que eu estou falando não é empresa, todo mundo engravatado, multinacional, nada disso. Quantas vezes, e observe bem esse meu exemplo, as pessoas negociam sem saber que está negociando. Quantas vezes, principalmente no interior, o pessoal é mais, digamos assim, mais atencioso. Em Sete Lagoas, eu costumava ir muito com os meus pais numa feira, na Boa Vista, aonde nós íamos comprar legumes. Meu pai ia comprar alface, por exemplo. E quando uma doninha, olha para você ver, ela era uma ótima negociadora. Ela lembrava de você e falava: a última vez você levou isso. Que tal levar mais isso? A última vez você levou esses dois. Não precisa levar isso mais, não. Sobrou, não sobrou? Então, olha a diferença. Você é bem tratado, você vê a importância de voltar naquele mesmo estabelecimento. Então, a negociação ela está aí. Basta as pessoas abrirem a cabeça para isso e olhar para o seu cliente com os bons olhos. E não como um competidor. Muitas vezes as pessoas analisam o cliente como uma pessoa que eu tenho que ganhar. Ah, eu consegui empurrar um preço maior. Ah, eu consegui empurrar mais quantidade. Ah, não adianta. Você vai fazer isso uma, duas, a terceira, muito provavelmente que ele não vai voltar ali com você. Ele vai ver que o vizinho do lado fez melhor, ele vai ver que você tentou tirar vantagem dele. Sim, faz sentido. E nós que vendemos serviços, né? Os profissionais da saúde, Ótimo. profissionais liberais de forma geral. Uhum. É o que você sugere, né, em termos de negociação? Sim. Olha, quem trabalha com serviço, a negociação, eu vejo ela. Não estou falando que quem trabalha com produto não deva executar, mas quem trabalha com serviço, ela tem que ser muito mais estruturada e a atenção tem que ser redobrada. Por quê? Serviço é difícil de quantificar, né? Fala assim, que preço que eu dou? Não pega, exato. Nós, igual no Castelo do Café, nós vendemos café. Então você pega o pacote, sente o cheiro, vê o aroma. E o serviço? Como é que faz? Então, a primeira dica que eu dou com o serviço é você como profissional, né? O serviço é a sua imagem, é a sua credibilidade com o seu cliente. Não adianta nada. Meu pai, por exemplo, meu pai é dentista. Imagina se meu pai andasse na rua com a boca toda podre, os dentes caindo. Quem que ia lá? Eu? Não vou. Então, primeiro, quem trabalha com serviço, ele é muito observado. Você é o seu trabalho, né? Você ele é a credibilidade do que você oferece. Eu estou falando do caso de profissionais liberais como você. E uma outra coisa que é bastante importante observar, Juliana, é a forma como você oferece. Então, vou dar um exemplo. Vamos partir do pressuposto que eu seja, não sei, eu seja um psicólogo também e que minha hora fosse, sei lá, R$ 1.000 uma hora e o cliente fala assim: nossa, tá muito caro. Poxa, você não dá um desconto, não? Você parte do pressuposto que a sua hora está envolvida uma técnica de relaxamento, uma meditação, qualquer outra coisa. Você pode falar, sim, eu dou um De desconto. investido ali, de aperfeiçoamento naquela técnica, né? Exatamente. Então, o que você pode fazer não é somente dar um desconto por dar. Uma técnica de negociação que é muito boa para profissionais olha, eu posso fazer por 900, mas essa massagem que a gente faz no final, ou então essa meditação que a gente faz no final, nós não vamos fazer. Nós vamos reduzir o escopo. Então, quem trabalha com serviço, para dar desconto, tem que basear muito no que ele vai oferecer. Porque senão você cai num leilão com o cliente. Ah, tá caro, mas o que está envolvido? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Sankhya, onde nós oferecíamos contrato, eu vendia serviço, né, um software de gestão. Então, quando um cliente pedia desconto, nós reduzimos o escopo. Ou então mostrava para ele os ganhos que ele ia ter com aquele serviço, né? Então,
Quem trabalha com serviço, você tem que prestar bastante atenção muito no seu escopo, ou seja, no todo que você oferece para aquela pessoa. E mostrar o que está envolvido na sua hora, né, no seu tempo. Conforme você disse, eu sou um Muitas profissional de vezes, mercado. Tem que ter. Pode falar, desculpa, Juliana. não, eu peço desculpa. Muitas vezes, nós, enquanto profissionais da saúde, no meu caso, como psicóloga, algumas empresas, antes de fechar com você, ela faz a cotação com outros profissionais, né? E Exato. aquilo que oferece o menor valor, eles fecham. E Uhum, algumas vezes eu falo sobre os valores que estão ali naquele valor, naquele uhum, preço, né? sim. Eu digo, olha, pode ser que fulano vai fazer um preço menor, mas eu não sei as condições que ele está te oferecendo, né? Uhum, A minha condição é a minha estrutura, uma atenção individual a esse cliente, uhum, uma entrevista onde antes de realizar a avaliação, eu vou deixar a pessoa mais à vontade, os melhores testes, uma bateria de testes, um ambiente climatizado, não será atendido às vezes em grupo, né? uhum, E às vezes olham os valores pensando apenas em ganhar em termos de valor em si. Mas às vezes uhum. fecha com algo menor, mas às vezes o outro profissional está utilizando uma quantidade menor de testes. Não sei, é uma hipótese, né? Sim, A estrutura não é como a minha, não tenho a experiência que eu tenho, não tenho os cursos que eu tenho. Então, nesse valor está embutido tudo isso, né? isso E é daí é. importante explicar, né, para a pessoa. Às vezes a gente não explica, né? Às vezes a gente Exatamente. deixa para. Olha, isso que você falou é muito importante. A negociação, nós lidamos com méritos. Isso aí é um ponto muito importante de ser levantado aqui. O que seriam os méritos? Tudo isso que você acabou de falar do seu serviço. Meu ambiente climatizado, eu garanto o sucesso, principalmente psicológico, desse profissional para essa função. Eu tenho Na nossa tantos área, a anos de gente não pode mercado. garantir, né? Nós Desculpa, mas eu falo conseguimos, assim, mas eu te entendi. você põe isso tudo. Exato. Nós fazemos uma análise psicológica que nós acreditamos, né, ser a melhor para aquela posição. É, eu tenho tantos anos de mercado, atendo mais de tantas empresas. Então, olha isso, tudo que você está falando de você são os seus méritos. Então, para negociar, principalmente serviço, saiba dos seus méritos. E trabalhe muito bem nele, porque com os méritos bem estruturados, bem trabalhados, você consegue falar de preços. Vamos dar um exemplo. Eu sou um psicólogo, eu trabalho desempenho profissional e eu treinei Steve Jobs e Bill Gates. Nossa, então, opa, peraí, deixa eu entrar, então deixa eu fazer parte do sua clínica, deixa eu passar a pegar o seu serviço. Então, nós temos que mostrar os nossos méritos, não ter vergonha de falar das conquistas, né? Isso é muito cultural. Às vezes o brasileiro ele tem uma vergonha de falar tudo que ele já conseguiu, tudo que ele alcançou, com medo de ficar parecendo, né, uma pessoa que se acha demais, mas não. Eu falo, no seu caso, você pode falar, olha, eu atendo mais de 10 empresas em Manhuaçu, estou há tantos anos no mercado, igual nossa sala é climatizada, eu tenho toda uma atenção com o profissional, por isso o meu valor é esse. Entender o que você está procurando. No meu caso, quando eu lido com café, nós vendemos cafés especiais e gourmet. Não é tradicional. Então, a gente sustenta muito os métodos e procura entender o que o cliente está procurando também, para que a gente não perca o tempo ali e falar com ele, olha, esse tipo de trabalho e serviço nós não atendemos. Logo, você não entra na negociação. Por isso que eu falei no início da nossa conversa aqui, você tem que entender a outra parte. Se a outra parte não entende o que é um café especial, não entende o que é um café gourmet, ou não entende o que é um trabalho de uma psicóloga bem feito, não adianta ficar insistindo e forçando. Melhor você falar Excelente. assim, muito Nossa, obrigado pela excelente mesmo. atenção, quando vocês precisarem, quando vocês valorizarem esse tipo de trabalho, nos procure. Excelente. E negociação é só para vendas complexas? Ou seja, só para grandes vendas? Não, negociação, igual o exemplo, né, que
que eu falei com você sobre uma senhora que vende alface numa feira, não é somente para vendas complexas. É claro, as pessoas acham que negociar está envolvido muito com preço, prazo de entrega, quanto que eu tenho, desconto. Não. Negociação, ela está em todas as vendas, sejam elas complexas ou não, e principalmente você consegue percebê-la, a, a pureza da negociação nas vendas mais simples, onde o valor negociado é baixo e a atenção da pessoa é muito grande. No caso, conforme eu disse, nessa feira, uma senhora vendendo alface. Foi ali, eu estava no ensino médio, eu com meu pai conversando, com minha mãe também, o pessoal conversando. Você vê a pessoa preocupado em para que você está levando uma alface. Olha para você ver que interessante isso. Então, já mostra ali um simples detalhes, né? Um simples detalhe naquela ação. Então, não é somente para vendas complexas, é claro. Venda complexa está envolvido, parte do pressuposto, né? Uma entrega difícil, um valor alto e, consequentemente, o calor, a emoção das pessoas ali na mesa. Exatamente. É uma negociação mais custosa. O que é uma característica muito importante, é a inteligência emocional. Exige muita inteligência emocional das pessoas que ali estão. Ainda mais porque quando você vende por telefone ou via internet, as pessoas, elas, em algum momento, elas se revelam com mais facilidade Sim, no estilo, né? Então, por isso é exatamente. importante a inteligência emocional. Nós temos hoje no Castelo, vou dar um exemplo, o Pedro, que trabalha conosco. Quando eu estava treinando o Pedro para poder. Selecionar Exatamente, é o caso de sucesso, né, Juliana, que a gente fala. Quando eu estava em treinamento com o Pedro, eu falei: olha, Pedro, você vai ter que ter muita inteligência emocional, principalmente porque quando você está vendendo de maneira remota, né, você está fazendo vendas internas, o nível, a frequência que você leva um não, Juliana, é no intervalo de 15 em 15 minutos você pode estar levando um não. Então é preciso você ter uma atenção muito grande e saber o que você está fazendo, qual é o seu propósito. Porque você pensa, isso não funciona, isso que não dá para mim, nada dá certo. Então, se tratando de inside sales, que é eu falo assim, o tema principal do negociação, a operação principal que nós abordamos, é necessário que você tenha principalmente uma inteligência emocional muito grande. Porque pelo telefone a pessoa se sente protegida. Então ela é mais ríspida, ela é mais grossa, ela se acha no direito de gritar e muitas vezes ligar na sua cara, fazer esse tipo de ação. Mas é aquela coisa, né? Eu costumo dizer que ela está com um problema na vida dela lá, está com outras coisas, e não é a culpa de você. Você está realizando o seu trabalho. E falta de educação, ela não é justificada em momento algum, maneira alguma, né? Seja ela por telefone ou presencial. Então é bom ter isso em mente para que a gente consiga executar o nosso trabalho bem feito. Sim. O que você sugere para quem quer começar a praticar a negociação? Bem, para quem gosta de ler, no meu caso eu gosto muito de estudar. Existem alguns livros muito bons que o primeiro, o que eu acho interessante assim, o livro mãe da negociação é Como Chegar ao Sim, de William Curry, de Harvard, esse livro. Tem Acordos Quase Impossíveis, muito bom também esse livro para ler. Tem Proposta Irresistível, tem Bíblia de Vendas. Todos esses livros são conteúdos legais para quem quer começar a entender mais sobre o tema. E é claro, nada tira e substitui a vivência. Não adianta eu fazer um curso de Excel super avançado se eu não pratico. Negociação você tem que praticar e abrir sua mente que a todo momento você está praticando. Quando você está acordando, sabe aqueles 5 minutinhos que você fala assim, eu acho que eu vou colocar meu despertador mais 5 minutos? Ali você já está negociando com você mesmo, colocando em prática todos os seus ganhos, todas as suas perdas que ali estão. E é claro, existem vários conteúdos interessantes, principalmente em site sales. Tem a MeTime, que é um pessoal que faz conteúdo interessante sobre Insight Sales de maneira operacional, técnicas muito interessantes. O Negócio é Ação, nossa página, que nós trazemos aí
negociação na prática, né? A gente vai começar a divulgar conteúdos, mas quem quer começar essa leitura e, além de tudo, começar a observar, isso é uma coisa que eu faço bastante, o perfil das pessoas. Começa a observar a linguagem corporal, começa a observar o tom de voz, começa a observar qual o momento do dia, isso principalmente, para você fechar um negócio 11h30 da manhã é muito difícil. A pessoa está com fome, está estressada, está doida para almoçar. Então, começa a observar esses pequenos detalhes, abra sua mente. Um bom negociador é uma pessoa curiosa, é uma pessoa que está aberta para o mundo, está aberta para o novo. Não é uma pessoa com a mente fechada. Ela sabe que ela tem muito a desenvolver e muito a evoluir. Então, quem quer começar a negociar, leia esses livros que eu falei e abra sua cabeça aí para o que, né, a gente tem aí no mundo aí, comportamental. Excelente. E para você, qual a principal habilidade do negociador? A principal habilidade do negociador é saber escutar. Para mim, saber escutar, ela é assim, extremamente importante. Não adianta você falar. E aí? A pessoa fala assim, nossa, você falou tanto que não estou entendendo o que você está falando. Escuta. Fazer perguntas. Um negociador, conforme eu falei, é uma pessoa curiosa. Então, você tem que perguntar. Pergunta. Procura entender. Pergunta 10, 20, 30 vezes. Não volte para sua mesa de negociação, para sua análise mental com dúvidas, no achismo. Pergunta aquela pessoa, escuta. Né? Então, existem técnicas de negociação que a gente vai falar mais lá no Negociação. Vamos criar cursos para isso, que você faz perguntas diagnósticas. Eu acho que é muito similar, né, Juliano? Eu acho que quando você... Desculpa até se eu estou falando bobagem, se me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas quando você está em um processo de terapia ou processo de conhecer alguém, existem perguntas diagnósticas. É a mesma coisa quando você está interagindo. Porque negociação é interação de dois indivíduos. Quando Exatamente. A negociação, a gente já vai para entrevista de competência, né? Então, a gente está Exatamente. sempre, antes de oferecer ou auxiliar a pessoa, nós estamos antes questionando, ouvindo, para depois traçar estratégias, né? Exatamente. A negociação, conforme eu falei lá no início da nossa live, ela é uma interação entre dois indivíduos, né? Então, primeiro ponto, todo preconceito que você tiver com aquela pessoa, seja ela de vestimento ou qualquer coisa, tire isso de lado, escuta, procure entender quem é aquela pessoa, porque no Brasil, principalmente, acontece muito da uma pessoa entrar com uma roupa mais simples dentro de um lugar e ela já ser julgada, ué, isso aqui não é o cliente, não tá com cara de que vai comprar muito, não. Acho que já ouviu falar isso muito, né? Entrou naquele estabelecimento ou entrou em contato com aquele estabelecimento, ele quer comprar, ele tem condição. Às vezes ele vai parcelar, ou Exato. mas independente do que ele veste, ele tem condições de comprar. E às vezes grandes empresas ou até pequenas empresas perdem grandes vendas porque julgou pela aparência, né? Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, eu estava envolvido em uma negociação de um carro. Estava eu, a Camila, minha noiva, a gente estava olhando o carro e tudo. O vendedor, ele olhou para mim e não olhou para a Camila. E quem estava escolhendo o carro, quem queria, era ela. Então, olha para você ver. Ali ela falou comigo assim, mas por que só você? Então, isso daí já mostra que não é uma pessoa que está preocupada com quem chegou ali. Já mostra que não é uma pessoa que está preparada. Então, olha para você ver. A negociação, aonde que ela está. Está nos pequenos detalhes, está nas pequenas ações. Eu vou te dar outro exemplo. Na cafeteria do Castelo Café, eu já estava lá trabalhando, chegavam pessoas vestidas de maneira humilde mesmo, com chinelo, bermuda, ficavam a tarde inteira, consumia bastante, procuravam, interessavam, em contrapartida, pessoas muito arrumadas não estavam nem aí, nem consumia nada. Então, não adianta isso, a gente não pode ter preconceito com a pessoa que está do outro lado, seja cor da pele, vestimenta, nada. Um negociador, conforme eu falei, ele tem que ser uma pessoa curiosa, tem que entender o porquê que aquela pessoa está ali, qual que é o objetivo, o que ela procura encontrar com você, né? Negociando com você. E do mesmo lado, quando você quer alguma coisa, saber o que você pode
oferecer. Então, no caso, o Castelo do Café, né, Juliana? Nós temos relação profissional. O Castelo do Café, quando nós estávamos contratando, eu falei assim, Juliano, o que que você tem para oferecer? Qual que é o seu serviço? Você falou, Gabriel, a etapa é essa, é essa. Então é assim que a gente tem que tratar e lidar, né? Principalmente no ambiente profissional. Sim. Em algum momento, eu penso que o nosso tempo já está chegando ao fim, né? Mas em Sim. algum momento alguém colocou uma pergunta aí, funil de vendas funciona? Funciona, funil de vendas funciona e é a principal ferramenta da pessoa, do profissional de vendas e do gerente comercial para entender como que estão ali os seus clientes. Então, dependendo do seu negócio, o funil de vendas ele pode ser maior ou menor, ser mais complexo ou menos complexo. O funil de vendas, principalmente no Castelo do Café, eu consigo ver aonde estão a maioria das negociações, se estão quase fechando ou se estão na fase introdutória. Consigo auxiliar, né, principalmente o meu setor comercial. Então, o funil de vendas ele tem que ser feito e ele tem que ser respeitado e, além de tudo, acompanhado pelo gestor profissional. Então, funciona muito. É uma metodologia para que as vendas aconteçam de uma maneira eficaz. Bacana. Bom, como que nós estamos de tempo aí? Você está controlando? Tô, já vai Você acha que quase, vai dar quase uma hora aí de live. A gente vai chegar aí, faltando um pouquinho. podemos encerrar, né? Sim, sim. Bom, então eu quero agradecer muito, né? Foi um aprendizado mais uma vez. Aprendi bastante coisa aí nessa nossa live. Assim que você, assim que você já tiver com o curso assim pronto, me Sim, avise, guarde minha pode vaga aí deixar. de uma vez. Enfim, vamos agradecer também a todos que estiveram aqui conosco, né? Vamos deixar aqui gravado, então, vocês que quiserem compartilhar essa live com os Uhum. amigos ou com os colegas de trabalho que fiquem à vontade. E, enfim, Ótimo. gratidão mesmo por esse momento. Juliana, eu agradeço o espaço, né? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder mostrar um pouco mais para as pessoas o negociação, mostrar o que é a negociação, principalmente técnicas. Conte conosco para outros temas, um tema só negociação, enfim, pode contar conosco. Obrigado a todo mundo que assistiu, né? Convido a seguir a página da Juliana, convido a seguir, né, o Negociação também. Muito conteúdo relevante, né, Juliana, que a gente publica. Utilizo o Instagram de uma maneira sadia e nós estamos abertos aí a convites, o que precisar, a negociação está à disposição. Mais uma vez, obrigado pela atenção e uma boa noite a todo mundo aí e um bom restinho aí de semana. Amanhã é só metade, tá bom? Ok, boa noite, gratidão. Até mais, Juliana. Boa noite a todos. Boa noite a todos.